Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 1º de junho, a lição 10, ela tem como título Graça para a Obediência. O que nós vimos durante essa semana, que está ali em Apocalipse 17, versículos de 1 a 6, que ali nesse texto aparece uma mulher de escarlate, vestida assim de púrpura, né? Montada sobre uma besta escarlate. E esta mulher, ela estava em sua mão um cálice assim, de ouro, cheio de vinho, e que ela embebedou o mundo. A mulher que é mencionada aqui neste capítulo 17 é a igreja de Roma papal, que está montada sobre a besta de escarlate, que é a América do Norte. E é uma união entre religião e Estado, onde politicamente se uniram para que pudesse a igreja tivesse mais forças. E o vinho que é mencionado aqui são doutrinas falsas, em que este poder papal embriaga o mundo nos dias de hoje e leva as pessoas ao engano, porque o vinho anuvia a mente. E o apóstolo João fala aqui de uma forma assim figurada. Essa doutrina da mentira procura mudar leis e tempos de Deus, e já muda um dos pontos assim, mais importantes dos mandamentos, que é o 4º mandamento, que eles alteram, que é o sábado, que foi instituído por Deus e que passa a ser o dia de descanso que Deus deu para todos nós, e que agora o dia de descanso passa a ser domingo. O sábado ele foi instituído por Deus para que todas as criaturas descansassem no Senhor, tivessem um dia prazeroso ao lado dele. E esta igreja, né, essa mulher de escarlate, essa igreja de Roma papal, ela muda o domingo, né, como descanso, e afrontando, né, o Criador, se aliando à falsidade manipulada por Satanás. E esse falso sistema de religião denominada como mencionado, de Babilônia, ou seja, uma Babilônia espiritual, é confusão, busca autoridade nos líderes religiosos humanos e não na palavra de Deus, e leva a autoridade e enganos ao mundo em dois conceitos importantes, que um é a imortalidade da alma, que é imposto ali e instruído por Satanás, e lá no Jardim do Éden, se você lembrar em Gênesis, já no seu início, que o próprio Satanás também levou Adão e Eva a errarem justamente sobre a imortalidade. E ele agiu da a mesma forma que ele agiu no Éden, ele age hoje. E o segundo ponto é a adoração ao sol, mudando os mandamentos de Deus. O povo de Israel estava lá exilado na Babilônia, e quando findou lá os 70 anos, determinados por Deus como uma punição e uma educação para aquele povo de Israel, para que eles sentissem assim a total dependência de Deus, né? Para que eles pudessem sentir que existia um Deus realmente de poder. Eles ficaram lá todo esse período, né, como
uma educação, né? Uma educação assim espiritual, e sentisse realmente a necessidade desse Criador, essa dependência desse Deus. E Deus dá um aviso para eles. Olha o que Deus fala, que está lá em Apocalipse 18:4. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, que está lá em Apocalipse 18:4. Né? Deus pede que o povo saia da Babilônia e que ela seria destruída, né, devido a idolatria e abominações. E esse recado também é para nós nos dias de hoje, que as pessoas saiam desta Babilônia espiritual que está aí fora, essa confusão, e aceitem Jesus como Salvador e Senhor, e que eles possam realmente ter uma doutrina da verdade, observando os mandamentos na sua integridade. E todo o relato que descreve da libertação do povo de Israel nesse capítulo, e a destruição da Babilônia, que de fato, né, aconteceu, aponta para essa escatologia que o apóstolo João fala para os dias de hoje, que está no livro de Apocalipse 18, onde hoje pede que todos saiam desta Babilônia espiritual, essa confusão de doutrinas falsas, que ela será destruída na segunda vinda de Jesus, que está muito próximo. E Deus fala: saiam desta Babilônia e se voltem para mim, que está lá em Apocalipse 18, versículos 4 e 5, para que essa maldade deles não seja atingida neles, né? Porque Deus vai realmente respeitar as atitudes das pessoas, né? Dá o livre-arbítrio para eles decidirem, mas Deus dá esse aviso, né? Dizendo que saiam dessa confusão, dessa Babilônia que está aí. E o apóstolo João, em sua visão, observa tudo isso assim, com detalhes, né, dessa Babilônia espiritual do mal. E percebe ali no livro de Apocalipse 18, que o apelo para sair não foi lançado assim pelos anjos, não foi os anjos que falaram, como aconteceu nas mensagens angélicas, né? E sim, ali menciona de uma outra voz do céu, que está lá no versículo 4, né? Ou seja, pelo próprio Deus, o próprio Deus alertando que seu povo saia dessa Babilônia. E a Escritura dá a entender que o anjo iluminou a terra, preparando para receber a mensagem de Deus. Ou seja, ele mesmo pedindo para que todos saiam desta Babilônia, hoje de doutrinas mentirosas e falsas. E Deus tem um povo exclusivamente seu, espalhado em todos os cantos do mundo, entre os povos, tribos, línguas e nações, que falam em Apocalipse 14:6, e também em todas as doutrinas que nós temos hoje. Existe o povo de Deus lá dentro. E ele os chama para que venha e que saia dessa Babilônia espiritual. E o Espírito Santo tem chamado a cada um, sim, de forma especial, tocando seus corações e unicamente com o objetivo de recrutar esse povo militante para o grande dia do Deus poderoso, que fala lá em Apocalipse 16:14, que saiam desta Babilônia e venham adorar o Deus que criou o céu e a terra. E em 1 João, capítulo 3, o apóstolo João nos ensina que após nós aceitarmos, né, a Jesus como Salvador e Senhor, que Ele seja em primeiro lugar nossas vidas, Ele quer dizer que nós somos filhos dele, filhos desse grandioso Deus. Contudo, a comprovação de que nós somos filhos de Deus se dá por meio e através unicamente da nossa obediência. Aqueles que realmente são obedientes são realmente os filhos de Deus. Aqueles que permanecem amando a prática do pecado, eles não são filhos de Deus.
é o filho do diabo e é mencionado ali em Apocalipse. Portanto, aqueles que querem ficar nesta Babilônia espiritual, da mentira, das doutrinas falsas, eles não são de Deus. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E Deus, por amor, dá esse livre-arbítrio para que elas decidam. Porque o pecado, ele é a transgressão da lei. Se ela pede para nós observarmos, né, os 10 mandamentos, é na sua totalidade, é na integridade dos mandamentos. E a única forma de obedecer a lei é através da nossa fé em Jesus, pelo poder que atua no nosso ser. E Deus conhece a estrutura, né, frágil do ser humano. Ele sabe, né, que a nossa estrutura é frágil. Nós somos vacilantes, nós somos pecaminosos. Mas nós temos que pedir ajuda para Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, que o Espírito Santo atue de forma diariamente, e assim Cristo, através dele, nós vamos adquirindo nossa fé e aumentando a cada dia mais. A sua graça inunda o nosso ser, que foi através da graça que faz essa expiação do nosso passado, né? E nos capacita no presente. E a única forma de nós obedecermos à lei é unicamente através da fé em Cristo. Acreditar na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, e nós nos consagrarmos a cada dia. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, com entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você começa a manusear melhor as Escrituras e ver a verdade. Reconhecer realmente esses 10 mandamentos, que nós somos salvos pela fé em Jesus, mas pela nossa obediência em obedecer os mandamentos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? E com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.